todos, meu nome é Mariana Jabor. Eu sou aluna de licenciatura em Letras Português Latim na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu venho hoje através do projeto Mitologando, na qual eu sou extensionista, para apresentar para vocês alguns jogos sobre a temática clássica greco-romana. Primeiramente, eu gostaria de falar o que é o Mitologando. O Mitologando ele é um projeto que foi criado em 2019 pela professora doutora Kátia Teonia, do Departamento de Letras Clássicas da UFRJ, e ele tem como objetivo atuar contando mitos e histórias da literatura clássica greco-romana nas escolas públicas, através do formato de contação de histórias. E, além disso, Mitologando, que vocês podem seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube, que é onde vocês estão assistindo, ele tem também um outro projeto vinculado a ele, que é o Fábula, que é o repertório de livros com a temática clássica greco-romana voltados para crianças e jovens. E no dia de hoje eu vou apresentar para vocês 3 jogos que têm essa temática clássica como tema, porque os jogos eles são um meio muito importante de apresentar o mundo às crianças, não só como os livros, hoje em dia também os filmes. Então, os jogos eles também têm essa participação e essa influência de apresentar novos temas, novas temáticas, e, no caso, a temática clássica greco-romana. Eu vou começar, então, apresentando para vocês a minha tela para poder apresentar o jogo. Eu vou apresentar para vocês o jogo Aue Caesar. Esse jogo ele foi desenvolvido pela Grow Studios e teve como designer Wolfgang Hiddeser. O lançamento dele foi em 2015 e ele tem como indicação etária o público de acima de 12 anos, sendo permitido jogar de 2 a 6 jogadores. Esse jogo ele vem com 6 baralhos com 24 cartas, 6 bigas e 6 denários, que são moedas de pratas usadas pelos romanos durante os períodos da República e do Império. A gente tem aqui como os elementos do jogo as bigas, né, que são esse tipo de carroça onde ficava uma pessoa, geralmente um soldado, e que era puxado por um ou mais cavalos. A gente tem também as cartas. A gente pode ver aqui que as cartas elas são numeradas de 1 a 6, pois elas indicam a quantidade de casas que as bigas devem andar. Então, se você jogar uma carta de 6, você vai andar 6 casas com as bigas. Depois eu vou explicar direitinho como é que funcionam as regras do jogo e como é que funciona a jogada dessas cartas. Além das cartas, a gente tem também aqui, como eu já falei, o denário, que é essa moedinha daqui, que ela vem toda detalhada com uma imagem de César, está escrito aqui Kaiser. E a gente tem ela em 6 cores, que são as cores dos jogadores. Então, cada jogador ele vai ficar responsável por uma cor. Além disso, a gente tem aqui as regras e os objetivos. Esse jogo ele vem com 2 pistas. Essa pista daqui, ela é a pista que representa o hipódromo de Constantinopla. Então, a gente tem essa pista e atrás do tabuleiro, a gente tem uma outra pista que, infelizmente, eu não consegui uma foto, mas que representa o Circo Máximo de Roma. Então, as bigas elas vão correr por essa pista e não tem importância se vão correr no sentido horário ou no sentido anti-horário. Isso não influencia no jogo. E como é que se joga esse jogo, né? Então, antes de iniciar o jogo, cada jogador ele vai tirar uma carta do montezinho e o jogador que tirar a carta de número maior, ele vai começar o jogo. E vamos seguir em ordem decrescente. Então,
O que tirar o número 6, por exemplo, vai começar o jogo. Se alguém tirou o número 4, vai ser o segundo. Tirou o 3, vai ser o terceiro. E vai do 6 ao 1 em ordem decrescente, dependendo da quantidade de jogadores. Cada jogador ele vai iniciar o jogo com 4 cartas da sua cor. Então, a gente tem aquelas cores que a gente já viu antes. Ele não pode iniciar o jogo com a carta 6 e ele não pode usar ela se ele tiver em primeiro lugar. E aí ele vai jogar a carta que ele quiser, do número lá que ele tiver. Ele vai jogar aquela carta, vai andar a quantidade de casas e vai comprar uma outra carta para poder continuar com 4 cartas na mão. Então, os jogadores eles devem sempre estar com 4 cartas na mão. E como é que ganha o jogo? Ganha essa corrida quem tiver completado 3 voltas nesse circuito. E na terceira volta, o jogador vai entregar o denário na tribuna de honra para o César. Então, os jogadores vão definir quantas rodadas que eles vão jogar, mas ao final de 3 voltas, você tem que entregar um denário para César. E esse denário, ele vai contar os pontos. Então, se você chegou em primeiro lugar, você vai ter 8 pontos. Se você chegou em segundo, 6 pontos. Em terceiro, 4. Quarto, 3. E por aí vai. Fica com 0 pontos quem não terminar ou quem for desclassificado. Esse foi, então, o jogo Aue Kaiser. Eu espero que vocês tenham gostado do jogo. E ele é importante porque ele mostra para a gente alguns pontos sobre Roma. Tem a questão do denário, que era a moeda utilizada, as bigas. Aqui no tabuleiro não dá para a gente ver direito, mas tem a tribuna de honra. Tem alguns detalhes também importantes que mostram um pouco da arquitetura daquela época. Então, é um jogo bem interessante, bem detalhado. Eu vou interromper aqui o compartilhamento do jogo e vou mostrar para vocês agora 2 jogos War, só que são jogos diferentes do War. Eu vou mostrar para vocês o War Império Romano e o War Batalhas Mitológicas. Eu vou começar pelo Batalhas Mitológicas, que é um pouco diferente do Império Romano. Ele vem nessa caixa daqui, como vocês podem ver, que tem Zeus, tem a figura aqui do Ciclope, do Minotauro, Arpia, tem também algumas criaturas mitológicas e os guerreiros. Então, esse aqui é o War Batalhas Mitológicas. Ele também foi desenvolvido pela Grow Studios e a classificação etária dele é a partir de 10 anos. Esse jogo, ele vem com um livrinho de regras, que infelizmente eu não vou ler para vocês, porque são 8 páginas de regra, e quando eu chegar na segunda página, eu mesma já vou ter esquecido as regras. E ele vem também com uma regra alternativa, que não existe no jogo original. Além disso, eu vou mostrar para vocês também o jogo por dentro, como é que ele é. Para isso, eu vou primeiro apresentar para vocês uma tela com o tabuleiro do jogo, porque como ele era muito grande, eu não tive como mostrar aqui na hora. Então, eu filmei o tabuleiro para poder mostrar para vocês alguns detalhes que são bem interessantes nesse jogo. Só um instante. Pronto. Vocês já estão conseguindo ver a minha tela. E eu vou iniciar aqui o vídeo para vocês poderem ver os detalhes desse tabuleiro, que é lindo. Então, a gente tem aqui a tabela 1, com a quantidade de regiões e de exércitos. A tabela 2, com a quantidade de trocas que a gente faz durante o jogo. A gente passa aqui pelo Mar Egeu, tem a região do Épiro, da Macedônia, da Tessália, da Grécia Central, do Peloponeso. A gente tem Creta, tem a Sicília,
o mar Mediterrâneo. Aqui vocês podem ver que a gente tem alguns montes. A gente vai ter esses montes por todo o tabuleiro e eles vão ser muito importantes no jogo, porque são por esses montes que a gente dá início ao jogo e que a gente começa a fazer o nosso exército, a captar as nossas regiões. Então, esse é o tabuleiro do jogo. E eu vou mostrar para vocês também alguns detalhes desse jogo que são bem interessantes. A gente tem aqui essas cartas daqui, que vocês conseguem ver, onde a gente pode ver os deuses da esquerda para a direita. A gente tem o deus Ares, a deusa Atena, o deus Zeus, o deus Poseidon, e, por último aqui, nesse canto, Zeus. E embaixo a gente tem o deus Hades. Cada um desses deuses, eles podem ser invocados durante o jogo e eles vão ter alguns poderes nessa disputa de territórios, que, na verdade, nesse jogo não são chamados de territórios, são chamados de regiões. E eles vão ter esses poderes. Então, a gente vai ter aqui, desse lado daqui, essas cartas são destacáveis. A gente vai ter desse lado daqui a forma como a gente pode invocar esse deus e também o poder que ele exerce no jogo. Essas moedinhas daqui são as moedas para invocação. Cada jogador ele pode ter no máximo 8 moedas. E aqui a gente tem a tabela número 3, que ela é usada na regra alternativa do jogo. Então, por exemplo, eu vou falar aqui a deusa Atena. Como é que a gente invoca a deusa Atena? A gente vai invocar a deusa Atena toda vez que a gente fizer uma troca de cartas no jogo. Então, quando a gente tiver que pegar uma carta de objetivo ou de região, a gente pode invocar a deusa Atena. E o poder dela é trocar os símbolos das cartas. Para invocar ela, se você for trocar uma carta, você vai precisar de uma moeda de invocação. E se você for trocar 2 cartas, 3 moedas. Lembrando que cada jogador só tem 8 moedas, então é um recurso que é um pouco limitado. Zeus, por exemplo, a invocação dele, você pode invocar o atacar ou a defender o exército inimigo. E ele tem o poder de relançar 3 dados seus à sua escolha. Os dados, a gente tem aqui esses dados. Os vermelhos são 3 dados vermelhos. 3 dados vermelhos e 3 dados amarelos. Os dados vermelhos, eles são dados de ataque. E os dados amarelos são dados de defesa. Então, quanto maior o número que você tira no dado, maior o seu ataque ou maior a sua defesa. E para a regra alternativa do jogo, a gente tem esses 2 dados aqui, que tem cada um deles 8 lados, que vão ser usados também como dado de ataque, o vermelho, e o dado de defesa, amarelo. Além disso, a gente tem as cartas de objetivo. Então, nesse objetivo daqui, a gente tem que destruir o exército Arpia, que é o exército verde. A gente tem, por exemplo, como objetivo conquistar a totalidade da Ásia Menor, das Cíclades, e mais uma terceira região. Conquistar a totalidade da Tessália, do Épiro, e mais uma terceira região, exceto Creta. E a gente tem também as cartas das regiões. A gente pode ver aqui a carta de Atenas, a carta da Beócia, de Delfos e várias outras regiões do tabuleiro. Essas regiões, elas correspondem à região da antiga Grécia, com parte do Império Romano também. E, além disso, a gente tem também os exércitos, né? A gente tem aqui o exército verde, que é o exército das Arpias,
sei se vocês conseguem ver direito. Essa daqui é uma arpia. E esse daqui é um guerreiro do Exército Verde, da arpia. O guerreiro, ele equivale a um exército, e a figura mitológica, né, a arpia, nesse caso verde aqui, ela vai equivaler a 10 exércitos. Então, se você já tiver com um tabuleiro cheio de guerreiros, com 10 guerreiros, você pode trocar por uma arpia. Além dessa arpia, a gente vai ter o exército do Ciclope, que é esse daqui amarelo. E esse é o guerreiro do exército do Ciclope. A gente vai ter o exército do Minotauro, que é esse daqui preto. E esse daqui é o guerreiro do exército do Minotauro. Vocês podem reparar que todos eles têm algumas particularidades, eles não são iguais, não são bonecos iguais. E a gente vai ter também aqui o exército do Centauro, que é esse exército branco. E esse aqui é o guerreiro do Centauro. Então, por exemplo, ele está com um arco e flecha, enquanto o do Minotauro, que é o preto, está com um escudo e uma lança, que dá para ver aqui. E eles vão ser cada um diferentes entre si. E o jogo, né? Como é que é a dinâmica do jogo? O War, ele é um jogo de estratégia. Você tem que conquistar os territórios e cada território que você conquista, você vai derrotando seus inimigos. Vence o jogo quem conquistar o maior número de territórios ou todos os territórios do tabuleiro. Então é isso. Esse foi o Batalhas Mitológicas e eu vou apresentar para vocês agora o War Império Romano. O Império Romano é esse jogo daqui. Ele tem essa capa. Então, você pode ver alguns gladiadores na capa. E ele vai ser jogado, os objetivos, as regras são iguais ao War normal. Só vai ter algumas diferenças, como, por exemplo, no tabuleiro, porque a gente vai ter toda a região do Império Romano do ano de 144 a.C., que foi o auge do Império Romano, quando ele tinha o seu maior número de regiões. E eu vou mostrar para vocês agora esse tabuleiro. Eu também não consigo mostrar ele aqui, porque ele é enorme. E eu filmei para dar para ver alguns detalhes. Então, eu vou apresentar agora para vocês poderem ver. Aqui. Então, essa aqui a gente tem as tabelas com os números de legiões que a gente vai ter em cada região. A gente tem aqui a Mauritânia, a parte da Europa Ocidental. A gente tem a parte aqui da Europa Central, um pouco mais acima. Então, a gente tem as regiões das Britânias, das Gálias, a Península Itálica, com o Mare Nostrum, a região da Córcega, da Sardínia, da Sicília. A gente vai ter a região da Europa Ocidental, com parte aqui da Ásia, Macedônia, Creta. Esses pontinhos daqui são por onde os guerreiros passam. A gente tem a região aqui do Médio Oriente e a região da África Setentrional, que é onde a gente tem a Numídia, a África Cirenaica. Então, esse daqui é o tabuleiro com todas as regiões do Império Romano. A gente pode ver aqui também, um pouco mais acima do lado direito, a Ásia Menor, com as regiões da Mesopotâmia, da Capadócia, o Médio Oriente, que eu já falei, e todas as regiões conquistadas pelo Império Romano. Então, a gente tem que conquistar durante o jogo
cada um desses territórios. Esse jogo, a diferença que ele vai ter para o War normal é que ele só foi adaptado para 4 pessoas. Então, não tem como ser 6 jogadores como é o War original. Ele vem também com as cartas de objetivo, que temos aqui, conquiste 18 províncias à sua escolha e ocupe cada uma delas com pelo menos 2 legiões. A gente tem a capa das regiões. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a Capadócia. Deixa eu pegar uma outra região aqui. A região da Ásia. A Britânia, que também é uma região muito importante para o Império Romano. O Egito também é uma região importante para o Império Romano. Enfim, a gente vai ter aqui as regiões e cada carta dessas daqui vai dizer para a gente qual região que a gente vai dominar. Esse jogo, ele vem também com os dados vermelhos e amarelos, 6 dados, 3 vermelhos e 3 amarelos, que são, respectivamente, de ataque, os vermelhos, e de defesa, os amarelos. E esses daqui são os soldadinhos. Eu não destaquei eles, porque o jogo não é meu. Esses são os soldadinhos. Esses soldados daqui são da cavalaria e esses daqui do exército. Desculpa, foi 140 depois de Cristo, quando o Império Romano estava no auge. E essa daqui é a cartela com as regras, o caderninho com as regras do jogo, onde você pode ver como que você avança pelas suas regiões. Um legionário, que são esses soldados daqui, ele vai representar uma legião. O cavaleiro, ele vai representar 3 legiões, e as catapultas, que a gente tem aqui em menor número, elas vão representar 10 legiões. E a gente vai trocando os legionários, os cavaleiros e as catapultas de acordo com os territórios que a gente for conquistando. Então, foram esses 3 jogos que eu tinha para apresentar para vocês. E agora eu vou passar a palavra, vou convidar a Gabriela para apresentar para vocês o jogo que ela está desenvolvendo no CLAC e que é baseado no jogo Perfil, só que também com essa temática clássica greco-romana. Então, gente, agora a gente está com a Gabriele. Eu vou passar a apresentação para ela falar um pouquinho sobre o jogo que ela está desenvolvendo e se apresentar. Olá, Gabi, tudo bem? Oi, Mari, tudo bom? Então, gente, eu sou a Gabriele, eu estudo português e latim na Faculdade de Letras e eu sou atualmente monitora do CLAC Latim. Eu dou aula para o Latim 1. Esse ano, o CLAC todo ano ele tem um seminário especial para os monitores, que eles devem apresentar algum projeto de acordo com o tema do ano. E o tema desse ano era sobre gamificação e interatividade, então falava um pouco sobre como trazer as estratégias de games e de jogos para a sala de aula. E uma proposta que a gente teve, um dos monitores do Latim, do CLAC, foi de criar jogos ou trazer estratégias de joguinhos para a sala de aula. Como a minha turma é a maior turma, ela tem cerca de 11 alunos, eu pensei em fazer algum jogo que fosse bem interativo, que desse para os alunos interagirem entre si, mais do que fazer um jogo mais simples, mais individual, queria que fosse um jogo mais em grupo. Então, um jogo que eu pudesse aplicar em aula durante alguma atividade que tivesse relacionado com o tema do jogo, alguma coisa do tipo.
Eu não queria fazer um jogo do zero, porque seria mais difícil para criar tudo isso, porque eu tinha acho que cerca de 2 semanas para fazer. Então fui procurar alguns jogos que eu já tinha contato e fui tentar fazer me inspirar em algum jogo para fazer o jogo para o Claque Latim. Então eu me deparei com o jogo Perfil, que eu joguei há alguns anos já, e é um jogo bem legal e bem simples de fazer e dá para ser relacionado com outros temas. O jogo Perfil em si, ele é um jogo de tabuleiro que ele possui 4 tipos de cartas. Tem as cartas de pessoa, de coisas ou objetos, de lugares e de ano. Então, o que acontece? Pode ser de 2, acho que é 6 jogadores ou 16. E cada jogador vai ter a sua carta dizendo você é alguma coisa, você é uma pessoa, você é um lugar ou você é um ano. E nessa carta vai ter dicas numeradas e os outros jogadores que estão jogando contra você têm que tentar adivinhar que carta você é. Então, a cada rodada, eles podem escolher uma dica da lista. Eu acho que são cerca de 10 dicas que tem. E eles podem pedir, eu quero a dica número 1, quero a dica número 3. E até descobrir quem você é. E o objetivo do jogo é descobrir quem é a carta com menos dicas possíveis. Então, quanto menos dicas você precisa para descobrir qual é a carta, mais pontos você ganha e consegue avançar mais no jogo até conseguir vencer. O jogo original, o jogo é mais extenso, as cartas têm mais dicas. A minha versão eu escolhi fazer com menos dicas e trabalhar. O meu foco era trabalhar cultura romana, tanto cultura histórica quanto cultura clássica de literatura romana com os meus alunos, porque como ela tinha é algo mais inicial, eles ainda não conhecem muita coisa e eu queria apresentar alguns temas para eles, sendo que sem ser algo muito maçante, fazer uma aula só focada em uma questão teórica, ainda mais no momento de pandemia e de que a gente está tendo aulas virtuais, o tempo de aula se reduziu muito, então não tem. Às vezes eu acabo tendo que focar mais na questões mais gramaticais e de texto e tradução com eles, e acabo fugindo um pouco de questão de cultura e teoria histórica, né? Então eu queria trazer esses temas de uma forma mais legal e interativa para eles, porque também para dar aquela animada na aula e ela não ficar sendo uma coisa bem pacata e chatinha e monótona. Eu fiz para eles 5 cartas, que eu vou mostrar aqui, seguindo a mesma lógica do jogo Perfil, do jogo original, trazendo personagens e lugares, eu só fiz de pessoas e lugares da cultura romana. E como o nome do jogo é Perfil em português, em latim a gente traduziu ele para ser o imago. Seria essa ideia de uma imagem, um perfil também. Eu vou apresentar aqui as cartinhas que eu fiz e vou explicar mais ou menos como foi. Perfeito. Essa aqui foi a primeira carta que eu fiz, que é uma carta de um lugar. Eu fiz no mesmo esquema que eram as cartas do próprio jogo Perfil. A carta do jogo Perfil ela é introduzida assim: é uma carta, tem o nome em cima do que é a carta, né, do que você é ou quem você é. Então, por exemplo, essa carta é do Coliseu. Logo embaixo do nome teria o que o jogador tem que dizer para os demais jogadores, né? Então, quem pegasse essa carta teria que diga que eu sou um lugar. Essa que era a dica principal do jogo. E a carta é dividida com 5 dicas, que fazem referência ao tema central da carta, no caso do Coliseu. E os jogadores iam escolhendo uma dica em cada rodada para tentar descobrir quem é o que é a carta, né? Eu coloquei dicas mais fáceis e dicas mais difíceis. Por exemplo, essa dica número 3, que é uma frase inteira em latim, que é a saudação que os gladiadores faziam a César quando estavam no Coliseu, quando iam lutar. Seria a dica mais difícil, que inclusive foi a primeira dica que saiu e praticamente nenhum dos meus alunos conseguiu pegar essa carta por conta dessa dica. Não conseguiu entender qual era a carta.
Outras dicas, então o Coliseu poderia ser inundado por batalhas, e eu coloquei as dicas também como se fosse em primeira pessoa. Então, diga que eu sou um lugar, diga que podiam me inundar para batalhas marítimas, diga que também sou conhecido como Anfiteatro Flaviano. Recebi muitos espetáculos, jogos, encenações, execuções. Aí vi cristãos serem jogados aos leões. Tem temas mais leves e mais pesados, no caso. Quando eu apliquei com meus alunos, como eu fiz só apenas 5 cartas, não tinha tantas, eu preferi fazer uma coisa mais direta e não fazer que cada aluno teria uma carta, como também não teria tanta carta para todos os alunos. Então, eu dividi em 2 grupos, que assim, cada um ajudava os outros. Eu tenho alunos de história, tenho alunos de letras, tenho alunos também de biologia, então tem alunos bem diversificados. Então, eu dividi em grupos e coloquei eles para trabalharem juntos para tentarem descobrir, que é mais fácil que um ajude o outro. Outra carta que eu fiz foi a de Roma, que também é de lugar, então diga que eu sou um lugar. Aí tem fatos sobre Roma, a data de fundação de Roma, aí pela tradição foi nomeada a partir do fundador Rômulo, composta por 7 montes, capital dos maiores impérios da história, conhecida como a Cidade Eterna. Essa última dica, inclusive, faz referência ao título do 2º volume do método que a gente usa no CLAC, que é o Língua Latina Priscilla Illustrata. O primeiro volume que é usado no CLAC é o Família Romana, e o 2º volume é o Roma a Eterna, né, que é a Roma Eterna. Outra cartinha que eu fiz foi a de pessoas, né, no caso. Então, de Júlio César, então Caio Júlio César, onde eles diriam que era uma pessoa, e eu coloquei referências, as dicas dessa carta eram referências diversas. Então, tem uma frase clássica dada a Júlio César, que é: a sorte está lançada, alea iacta est. Meu nome é título de uma peça de William Shakespeare, então uma referência mais de cultura popular. Quando ele foi assassinado, aqui eu já não coloquei que ele foi a coisa mais, o fato mais notório do assassinato dele, que é de Brutus ter sido uma das pessoas que esfaqueou ele, mas colocando quando ele foi. Uma curiosidade, que ele dá o nome do 7º mês do ano, e o sobrinho neto dele é o 8º. Uma questão mais histórica, que ele cruzou o rio Rubicão e dando início a uma guerra civil. Outra personagem, aqui já indo para a questão mitológica, eu coloquei a deusa Juno. Então, que praticamente nenhum aluno meu conhecia quem era essa deusa. Eles conhecem ela mais pela versão, pela correspondente grega Hera. E quando eu coloquei Juno, até os alunos que tinham a carta não sabiam quem era ela. Então, eu tive que até parar para explicar um pouquinho. Aí dela eu coloquei também fatos sobre ela. Então, algumas coisas eram mais diretas. Por exemplo, eu liguei de todas as amantes que meu marido teve, que é uma coisa bem clássica de Juno. Minha ave favorita é o pavão, que é a ave simbólica da deusa. Já é algo que nem todo mundo conhece muito. Uma dica bem prática era a quarta, que o 6º mês do ano foi nomeado em minha homenagem. Então, junho, Juno tem a relação. Outra carta foi a de Enéas. No caso, o Enéas já era fazendo referência à literatura, sobre a Eneida. Então, diga que eu sou uma pessoa. Então, sou filho de Vênus, o epíteto de Enéas, né? Então, o Enéas, o Pio, falando sobre o momento quando ele estava em Cartago, que ele foi amante da rainha Dido, uma imagem característica dele, ele carregando o pai nas costas, e também a questão histórica de que os descendentes dele seriam os fundadores de Roma. Essas aqui foram as cartas que eu trabalhei com meus alunos. Eu usei cada uma dessas cartas, quando elas apareciam no jogo, após a rodada das cartas, eu parava para explicar um pouco, trazer um pouco sobre a questão cultural, falar um pouco sobre isso. Então, quando vinha carta sobre Coliseu e sobre Roma, eu parei para falar sobre Roma, sobre a história de Roma, sobre como foi fundada a cidade, sobre o Coliseu, as coisas que aconteciam, alguns fatos históricos, algumas curiosidades. E são aquelas coisinhas, aqueles fatos que ninguém conhece, coisas interessantes que as pessoas, quando descobrem, ficam: ai, meu Deus, que legal. E daí, quando aparecia cartas sobre pessoas, sobre Júlio César, alguns alunos meus adoraram, porque eles trabalham com política e
questão de governo em Roma, então era algo que eles super amaram, e eles mesmos até trouxeram algumas curiosidades para a aula. Juno e Enéas eram 2 personagens que ninguém conhecia, então eu parei para explicar um pouquinho sobre quem era a deusa Juno, algumas coisas que aconteciam, as histórias sobre dela na cultura, e falar sobre Enéas e falar um pouco sobre a Eneida, né? Falar um pouco sobre essa época literária tão importante para a cultura literária romana. Inclusive, depois que eu falei da Eneida, eles até pediram para eu fazer uma aula mais específica sobre a Eneida e falar mais sobre alguns textos clássicos e apresentar para eles. Eu depois até fiz isso. E foi bem legal, porque eles participaram bastante, eles super se empolgaram e gostaram bastante de trabalhar. Eles já falaram que para depois eu fazer mais vezes, né, algumas outras cartas sobre outros temas, que é algo que eu estou planejando em fazer também. Até que cheguei a falar com o meu coordenador do CLAC, porque ele está trabalhando, eu não vou lembrar agora o texto, mas ele está trabalhando um texto de história de um historiador que vai falando dos reis de Roma, cada um deles, e falando um pouco, contando a historinha sobre eles. Ele falou que seria legal fazer cartinhas sobre esses reis, colocando essas dicasinhas sobre fatos históricos sobre cada rei de Roma. Então já tem um plano aí para aumentar mais esse baralho de cartas. Quando eu pratiquei o jogo, como foi que eu apliquei ele na aula, né? Que fosse uma aula virtual, né? Algo que dá para dar a carta na mão do aluno. Eu peguei cada carta separada, enviei, como eu dividi os alunos em 2 grupos, eu enviei a carta da rodada para cada grupo. Então, se um grupo na primeira rodada ia ficar com a carta do Coliseu, eu peguei a carta do Coliseu e enviei para esse grupo, enquanto eu enviei a carta, por exemplo, da deusa Juno para outro grupo, e cada grupo tinha a sua carta. Eu perguntei, vocês estão com essas cartas? Sim. Então, tipo, tinha o grupo 1 e o grupo 2. Então, eu pedia, grupo 1, pergunte ao grupo 2 qual carta que eles têm. Então, não qual carta que eles têm, mas tipo, o que eles são, né? Então, o grupo 2 tinha que responder, diga que eu sou uma pessoa, que era a dica principal da carta da deusa Juno. E o grupo 2 tinha que perguntar também para o grupo 1 quem eles são. Então, por exemplo, o grupo 1 estava com o Coliseu, então eles falavam, diga que eu sou um lugar. Então, eles falavam, eu sou um lugar. Depois disso, o grupo 1 teria que pedir uma dica. Então, eles pediam de 1 a 5, pediriam uma dica para o grupo 2. O grupo 2 falaria essa dica e o grupo 1 teria 3 chances de fazer perguntas, sendo que eram perguntas apenas de sim ou não. Então, por exemplo, a dica principal que ele já tem é a dica que eu sou uma pessoa. Aí você vai perguntar, você é uma pessoa histórica? Sim ou não? Aí, no caso, não. Você é um deus ou uma deusa? Aí, no caso, sim. Aí já sabe que já pode ser uma deusa. Aí vai perguntar algum fato mais específico. Você tem poder... Você é o deus do mar? Não. E daí o grupo... Aí, de acordo com essas dicas, eles já iam montando quem poderia ser a pessoa da carta. Aí o grupo 2 teria que fazer a mesma coisa. Perguntar para o grupo 1 uma das 5 dicas. E a partir dessa dica fazer 3 perguntas para tentar descobrir quem é o lugar da carta do grupo 1. E com base nisso, a cada dica que eles pediam era menos um ponto que a carta valia. Então, por exemplo, a primeira dica, se eles acertassem na primeira dica, eles ganhavam 5 pontos. Se acertassem na segunda, ganhavam 4. Se acertassem na terceira, ganhavam 3 pontos. Se fosse na segunda, seria 2, e na primeira seria 1 ponto. Então, era assim, a cada dica que eles pediam, eles perdiam 1 ponto que eles poderiam ganhar em cima daquela carta. E eles não necessariamente teriam que fazer as 3 perguntas por cada rodada. Eles poderiam fazer menos, caso quisessem, porque às vezes nem tinham tantas perguntas para fazer. Algumas dicas, como eram em latim, eu parava para traduzir com eles e explicar um pouquinho melhor o que estava escrito ali no contexto em latim, caso eles não soubessem. Porque aí já trabalhava um pouquinho de pronúncia, um pouco de leitura em latim. No final, um grupo que estava ganhando, na verdade, perdeu, que era o grupo que começou bem, já com mais pontos. Daí, depois,
passamos para outro grupo, é outro grupo que acabou indo mais devagar assim, acabou ganhando. Mas a diferença foi bem pouca, foi acho que de 1 ou 2 pontos entre um grupo e outro. Mas a questão que mais dificultou um grupo ganhar foi porque saiu aquela dica primeira, que era a frase em latim dos gladiadores. Então, foi a primeira dica que saiu e ninguém sabia o que era. E ficavam tipo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? O que é isso? Eu até pedi, tipo, gente, desculpa, que vocês realmente pegaram a dica mais difícil da carta. Mas aí dificultou um pouquinho, mas aquilo, super deu certo, deu para jogar. O grupo que começou com essa dica era o grupo que estava perdendo e depois acabou ganhando. Mas aí depois eu pude explicar certinho com eles, com calma, sobre o que era. Mas deu super certo. Eu imagino que esse jogo, aplicado em sala de aula, uma sala de aula também presencial, dê super certo e acho que vai ser, tipo, é muito divertido, porque gera uma interação absurda, porque você tem que literalmente perguntar para a pessoa o que ela é, fazer perguntas e pensar, e tem que fazer conexões culturais e históricas, pensar, ok, mitologia, quem é um deus que gosta de pavões? Qual deus é essa? Que deus é essa que jogou o filho do Monte Olimpo? Aí tem que um pouco lembrar sobre histórias mitológicas, sobre algum contexto, algo que você já ouviu. O jogo que eu fiz, eu acabei não fazendo o tabuleiro dele. Esse está sendo só as cartas, uma versão bem simplificada do jogo original, então só tem as cartas. Mas daria para fazer uma versão com tabuleiro, montar um tabuleiro para esse jogo, pegar totens que sejam para ser os bonequinhos que iriam andar pelo tabuleiro, fazer isso é bem simples. E pode ser abranger as cartas, né? Fazer mais personagens, mais lugares, mais anos, até tipo, marcar, por exemplo, o ano, cada ano da literatura que é marcado por algum autor específico. Daria para fazer sobre obras literárias, tipo, a questão de coisas ou objetos, por exemplo, fazer sobre algum livro, o livro o livro da Eneida, ou sobre o livro das Metamorfoses, e abranger isso sobre cultura clássica, tanto para latim quanto para grego mesmo. E, inclusive, eu até falei com um amigo meu do grego, que falei, cara, se você quiser, a gente pode fazer cartinhas também sobre grego para abrir mais esse joguinho e criar mais coisas. E foi meio isso, assim. Eu acho uma resumo bem legal. Você tem perguntas? Não. Obrigada, Gabi. Foi ótimo. Esse jogo ficou maravilhoso. Tenho certeza que vai estar todo mundo agora querendo jogar. Eu fiquei morrendo de vontade de jogar esse jogo, de fazer com os meus alunos. Ai, vamos. Dá pra fazer. Interessante, né? Ai, obrigada. Sim, deve É ter muito sido bom. uma experiência bem bacana. Uhum. E para você, como é que foi fazer esse jogo? Tipo, pensar nas dicas. Como é que você pensou nas dicas? Pensou, será que essa daqui é muito pesada? A frase em latim, por exemplo, você pensou, será? O que você Pensei. achou de fazer isso? Então, as dicas foram engraçadas de pensar. Porque eu ficava pensando, poxa, será que eu coloco algo muito específico ou algo mais geral? Aí eu fui pensando em fazer dicas com esses níveis de dificuldade, né? Dicas mais fáceis e dicas um pouquinho mais difíceis. Porque aí trabalharia um pouquinho do conhecimento do aluno, né? Se eu colocasse apenas dicas fáceis, eu acho que ficaria muito fácil de o aluno descobrir o que era a carta e acabaria, ok, que seria legal porque eles descobririam mais fáceis e ganhariam mais pontos, então seria algo bom para eles. Mas o próprio jogo perfil tem umas dicas muito difíceis das cartas, e são 10 dicas, então você acaba tendo que colocar alguma coisa mais difícil para complicar ali. Para gerar esse tipo, maior tempo de jogo, né? E eu preferi colocar algumas dicas mais específicas e até um pouquinho mais difíceis, porque aí eu consigo puxar mais temas para conversar com os alunos. Se eu fosse falar sobre. Se eu não colocasse essa dica essa frase, por exemplo, que aí eu já falo sobre. Com essa frase eu já consigo falar sobre formas verbais, sobre adjetivos verbais, né? No caso, morituri, né? Que é o participio futuro do verbo morrer. Então, poderia falar, tipo, como que era a forma de saudação que os gladiadores usavam na época.
Então, já é uma questão, dá para trabalhar tanto questão histórica quanto questão gramatical com uma frase só. Tem a parte do vocativo do ave César, tem a parte dos verbos, tem um verbo conjugado normal e tem um adjetivo verbal. Daria para mostrar essas diferenças. Então, dá para puxar questões nas dicas em cada carta para trabalhar outros temas. Então, não é só alguma coisa que dê para. Eu não pensei que fosse só algo para divertir ali no momento da aula e acabou. Eu queria que fosse algo que, a partir daquilo dali, eu pudesse trabalhar mais coisas com os alunos. Então, trazer para a sala de aula mesmo o contexto de aprendizado para eles. Então, não só conhecer cultura e história, mas também a questão da língua mesmo, conhecer um pouquinho mais do latim. Ainda mais agora que eles são iniciados, eles estão sendo apresentados ao latim, aí conhecer algumas coisas assim, acho que eles vão aprender mais no futuro, acho que é algo legal, porque eles ficam interessados, tipo, ai meu Deus, eu quero aprender isso. Sim, é interessante porque dá tanto para quem já conhece muita coisa da cultura, quanto para quem ainda não entende nada da cultura jogar, né? Sim, Porque se você não exatamente. entende nada com as dicas, você acaba sabendo alguma coisa, fica com uma dúvida, vai procurar em algum outro lugar sobre o que aquilo significa. Sim, Então, é bom tanto para quem já tem esse conhecimento, quanto para quem é leigo. sim, exatamente. Inclusive, alguns alunos meus, tipo, depois foram parar para procurar um pouco sobre algumas cartas e mandaram mensagem, eu fui procurar sobre isso, achei bem interessante. Aí é bem legal, que aí depois, na aula seguinte, eles chegaram comentando também, falando que tinham gostado, que tinham perguntado até se teria mais joguinhos. Que nas aulas em si eu fico procurando trazer algumas temáticas de joguinhos, ou mostrar, explicar algum conteúdo com alguma coisa mais animada, não só uma teoria escrita, mas tipo, mostrar, por exemplo, um bonequinho ficar se mexendo, ou mostrar questões de verbo com cartinhas, tipo, como é que um verbo age. Então, acho que essa questão de jogos com cultura clássica é uma coisa bem, bem interessante de se trazer para a sala de aula. Entendi. Obrigada, Gabi, por compartilhar sua experiência com a gente. De nada. Foi muito interessante o seu trabalho, parabéns por ele. E Obrigada. para todos que estão assistindo, muito obrigada por assistir. Fiquem atentos às nossas redes sociais que vamos lançar outras atividades também. Então, fiquem de olho. Tchau, tchau.